Constituída no longínquo ano de 1896 por um grupo de empresas da capital, surge a primeira Associação Portuguesa do setor da alimentação e bebidas, que evolui da monarquia para a República, assumindo a figura de grêmio durante o Estado Novo, mas novamente transformada em associação após a Revolução de Abril. A então Associação da Classe dos Proprietários das Casas de Pasto e de Vinhos de Lisboa chegou aos dias de hoje como Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, conhecida pela sigla ARESP. Orientada para a defesa dos direitos e interesses das empresas suas associadas, a ARESP transformou-se na maior associação empresarial do país. Conta com cerca de 25 mil associados distribuídos por 8 subsetores de atividade, que abarcam todas as atividades ligadas ao alojamento e ao fornecimento e serviço de alimentação e bebidas fora do lar. Os setores de atividade representados pela ARESP são setores de importância vital para a economia portuguesa, setores líder das exportações com um papel fundamental no desenvolvimento do turismo nacional. No total, representam um volume de faturação avaliado em 10 mil milhões de euros e são responsáveis por 350 mil postos de trabalho diretos, em mais de 90 mil estabelecimentos no continente e ilhas. Foram as Casas de Pasto de Lisboa que, numa época de crise marcada pelo movimento associativo, constituíram em 1896 a primeira associação concelhia do setor, com o objetivo de unir a classe e defender os interesses comuns dos proprietários. Denominava-se Associação de Classe dos Proprietários das Casas de Pasto e de Vinhos e tinha sede no número 177 da Rua da Palma, em Lisboa. Contava então com 30 sócios fundadores, ligados a estabelecimentos de vinhos e petiscos e às tabernas, que, em paralelo, funcionavam muitas vezes como carvoarias. Esta associação assistiu à implantação da República Portuguesa a 5 de outubro de 1910 e sobreviveu ao período de instabilidade política que se lhe seguiu. 6 anos depois da aprovação da Constituição da República Unitária e Corporativa de 1933, concebida por Oliveira Salazar, a Associação de Classe dos Proprietários das Casas de Pasto e de Vinhos de Lisboa foi transformada no Grêmio Concelhio dos Retalhistas de Vinhos e Casas de Pasto de Lisboa. A Revolução de 1974 veio pôr termo ao regime corporativo existente, facto que levou à extinção do Grêmio e à sua transformação, novamente, numa associação que veio a herdar todos os bens, direitos e obrigações anteriores, mas que ganhava um âmbito distrital. Em dezembro de 1975, renasce então a Associação das Casas de Pasto e de Vinhos do Distrito de Lisboa. Contemporânea da Associação das Casas de Pasto, funcionava desde 1911 a Associação dos Restaurantes e Similares do Centro-Sul de Portugal, que representava, no fundo, a mesma atividade. Esta associação assumiu também diferentes designações, tendo assumido esta última em resultado da fusão, em 1974, de 3 ex-grêmios do Sul: restaurantes e cafés, confeitarias e pastelarias e leitarias. Nesta altura, a atividade associativa passou a ter um desenvolvimento notório, em contraste com a passividade anterior. Da fusão destas entidades, nasce em 1988 a ARESP, ainda sem o H que tem hoje, estendendo agora o seu âmbito de atuação a todo o território nacional. Era a Associação dos Restaurantes e Similares de Portugal. Só em 1996 surge então a nova ARESP, que, embora mantivesse a mesma sigla, resultou da fusão da Associação das Casas de Pasto e de Vinhos com a Associação dos Restaurantes e Similares, que finalmente acontecia. A nova ARESP era agora a Associação de Restauração e Similares de Portugal. A fusão das duas associações constitui um marco histórico para o movimento associativo do setor da restauração. A nova ARESP tinha agora maior dimensão e representatividade, e assim maior capacidade para responder de forma dinâmica aos desafios que se apresentavam a este setor. O ano de 1992 marca o início da descentralização, com a abertura em Setúbal da primeira delegação. Seguiu-se Santarém em 1998, Ponta Delgada e Évora em 2001, Mafra, Viseu e Albufeira em 2008 e Aveiro e Porto em 2010. É com orgulho que a ARESP chega a 2010 com 9 delegações espalhadas um pouco por todo o país, num esforço de aproximação aos associados de todos os distritos. Com esta proximidade dos seus associados, a ARESP quer estar cada vez mais presente e colaborar mais ativamente na reestruturação dos setores de atividade que representa. No início de 2009, alcança-se outra data histórica. A associação passa a representar também o setor do alojamento, motivado pela incorporação na ARESP da AIHP, Associação dos Industriais de Hospedagem, surgindo a ARESP com H, Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, designação que se mantém até aos dias de hoje. Os serviços prestados aos seus associados incluem informação e apoio nas mais diversas vertentes, desde a área jurídica à fiscal, às energias e às matérias ambientais, até ao apoio no domínio da arquitetura e no licenciamento dos estabelecimentos, passando pelo aconselhamento e acompanhamento de estudos económicos e projetos de financiamento disponíveis.
A Aresp apoia e aconselha também as empresas suas associadas na relevante área da qualidade, higiene e segurança alimentar. O programa de seleção, lançado em 2003, é um exemplo de trabalho desenvolvido nesta área, envolvendo uma rede de estabelecimentos de restauração e bebidas, atestando o cumprimento de requisitos que vão para além do que é legalmente exigível. Igualmente acompanha de perto o Sistema de Normalização e Qualificação Turística do Turismo de Portugal, IP, fruto do novo regime jurídico dos empreendimentos turísticos. A Aresp valoriza a vertente formativa e em 1994 funda o Centro de Formação Profissional do Setor Alimentar, CFPSA, e em 1999 a Associação Nacional para a Certificação de Produtos, CERTIF. Apoia concursos gastronómicos organizados pelos municípios e participa também em concursos internacionais, incitando a valorização profissional e promovendo Portugal no estrangeiro. O apoio da Aresp aos associados estende-se à organização de encontros, jornadas, workshops, mas também a convívios e viagens de lazer. Como associação de empregadores que é, a Aresp negocia contratos coletivos de trabalho, sempre no melhor interesse de quem representa, e intervém na elaboração e alteração da legislação aplicável aos seus setores de atividade. A Aresp inova e lança um projeto pioneiro, o BUE, o Balcão Único Empresarial, onde se coloca à disposição das empresas um portal que oferece um leque de serviços de apoio online para iniciar e gerir um negócio, expandir e reestruturar uma empresa ou mesmo extingui-la. Trata-se do primeiro ponto único de contacto em Portugal e é uma resposta da Aresp aos desafios colocados pela crise e pela burocracia. Este é um importante instrumento que concorre para a agilização e eficácia das empresas do alojamento e da restauração e bebidas. E mais uma prova da vocação da Aresp em gerar progresso económico e social e em dotar os seus associados de conhecimentos e ferramentas que lhes permitem responder a um mercado cada vez mais diferenciado e exigente. Aresp, sempre no interesse de quem representa.